Bom dia, gays! Eu sou Pierre Negri e esse é o Contatos Imediatos de Quarto Grau. Enquanto o Café com Gay Pai de Pet está em pausa, a gente vai aqui com as histórias sexys, picantes, emocionantes, fofas, nojentas e o que mais vier. E se você quiser mandar a sua história, pode escrever para o cafécomgaypaidepet@gmail.com que eu recebo, dou uma olhada na história e leio para vocês. A história de hoje, inclusive, chegou por e-mail e é uma história que, como acho que quase sempre, as pessoas se conheceram pelo Grindr e daí a coisa desenrolou. Eu não li a história inteira, eu li só um pouco para ver como tava o texto e tava ok, daí eu deixei o final para ler com vocês para ter o react aqui ao vivo, desenvolvimento ao vivo. Eu vou começar a história que coloquei como título Eu Devia Ter Confiado no Meu Instinto. A gente sempre deve confiar no nosso instinto, mas a gente quase nunca faz isso, né? Vamos lá. Oi, gente. Meu nome é Renan, tenho 33 anos, moro em Curitiba. Curitiba, que saudade. Que saudade. Morro de saudade. Morei em Curitiba há 10 anos e voltaria a morar. Apesar de todo mundo falar que o pessoal de Curitiba é antipático e blá blá blá, eu sou paulista, mas eu adoro os curitibanos, não acho ninguém antipático, acho que as pessoas são sim, mais na delas, mas depois que você acessa, gente, são amigos que você leva pra vida, assim, então só tenho coisas boas para dizer da cidade e das pessoas. E a cidade é linda, né? Apesar de fria e chuvosa. Essa história é o tipo de coisa que se alguém me contasse eu acharia exagero, mas infelizmente fui eu. Tem história que a gente só acredita quando a gente passa, né? Na época eu estava solteiro, meio entediado, num sábado à tarde, chuvoso, aquele clima perfeito para fazer escolhas ruins. Clima de Curitiba, né? Curitiba, chuva, chuvitiba, inclusive, a gente chama, né? Porque é uma cidade que chove bastante. Imagina, sim, a gente fica entediado. Eu não queria nada sério, mas também não estava atrás de uma grande loucura. Só companhia, só um encontro normal. Totalmente compreensível, Renan. Encontro normal. E é justamente por isso que essa história me traumatizou tanto. Eu não fui buscando caos, o caos me encontrou. A história anterior também falava de caos, se eu não me engano. Enfim, conheci o Patrick no Grindr. Ele tinha só uma foto, um close do olho. Um olho verde, bonito, bem iluminado. Nenhuma foto do rosto inteiro, nenhuma do corpo. Porra. Açougue. Aqui não chega a ser açougue, né? Porque é o olho, não são as partes do corpo. Mas. Ai, como. Não sei. Eu já falei isso. Eu não saio com um pedaço, assim. Não consigo. Eu preciso ver a pessoa. Não o corpo necessariamente, mas pelo menos o rosto, né? Da pessoa. Agora um olho. Um olho ali aleatório. Ainda quem tem olho claro, adora, né? Esse tipo de foto. Ai, que preguiça. Eu devia ter desconfiado, mas estava entediado e o papo fluiu. Ele fazia piadas ruins sobre signos. Dizia que era virginiano, mas só no ascendente. Mandava uns áudios rindo de si mesmo. Não era exatamente inteligente, mas era simpático. Daqueles caras que parecem inofensivos. Vamos lá. Piadas ruins. Faço e gosto de quem faz também, de quem faz piada ruim. Acho super válido. Acho que é uma tentativa de quebrar o gelo. Às vezes de se integrar com a pessoa, de. Acho que é válido. Era sobre signo as piadas, né? Também não vejo problema. Eu sempre puxo papo do signo pra tentar quebrar o gelo também, pra tentar caçar também algumas coisas da pessoa, não necessariamente pelo signo dela, mas porque quando você joga o signo e fala alguma coisa que é característica do signo, a pessoa começa a se entregar das características dela. Então eu acho interessante e ajuda. Mas ele falava que era virginiano só no ascendente, né? E aí isso foi meio estranho, meio chato. Mandava áudios rindo de si mesmo. Pessoa que ri de si mesma também eu acho péssimo, mas enfim. Não era exatamente inteligente, mas era simpático, daqueles caras que parecem inofensivos. Depois de algumas horas conversando, ele sugeriu: Você não quer vir aqui em casa? A gente pede alguma coisa, conversa. Aceitei. Primeiro erro. Eu ia ler primeiro encontro, primeiro erro. Ah, mas, pô, foi um convite legal. Vem aqui em casa, a gente pede alguma coisa e conversa. Tá, mas
foi o erro aí do Renan. Vamos lá. Quando cheguei, o prédio já me deixou em alerta. Portão antigo, enferrujado, escada rangendo, cheiro de umidade misturada com mofo. Pensei, ok, prédio velho, acontece. Eu pensaria o mesmo. Às vezes a pessoa também não tá com grana pra alugar num lugar super fancy. E é o que dá pra alugar, ou comprar, né? Não sei se era próprio ou não o apartamento. Mas eu acho super ok. Até porque a pessoa não é responsável pelo prédio dela, né? Depende aí da administração do prédio, manter o prédio conservado e tal. Então não é culpa da pessoa. Até aí, pra mim, bem ok. Patrick abriu a porta sorrindo, usando uma camisa do Pikachu 2 números menor e uma bermuda xadrez verde. Nossa, a camiseta do Pikachu possivelmente era amarela, ou o Pikachu amarelo ali. E uma bermuda xadrez verde. Nossa, a combinaçãozinha aí tá tensa. Nada contra roupas confortáveis, mas não era exatamente o visual que as mensagens sugeriam. Entrei e vi o sofá laranja, e aqui tá em destaque, sofá laranja, tá em negrito. Era um laranja neon, impossível de ignorar. O tecido estava gasto, manchado, meio afundado no meio, como se tivesse histórias demais para contar. Em cima dele, 3 gatos dormiam, todos com coleirinha de guiso. O sofá nessa condição. Tá, pode ser que a pessoa também não tinha grana, que sofá não é o móvel mais barato da casa, né? Não dá pra trocar toda semana. Mas botar um forro ali, né? Uma capa no sofá, de repente, né? Pelo menos o sofá, né? Pode ter uma capa. A televisão estava ligada no Record Kids, passando um desenho antigo daqueles dublados de forma duvidosa. O ar tinha um cheiro estranho, pipoca queimada, ração de gato e desinfetante barato. Também já falei desinfetante aqui, né, que é um cheiro meio broxante. Teve uma história, né, que o lugar cheirava desinfetante, já esqueci qual. Tá, Record Kids pro encontro é meio tenso mesmo. Dependendo do desenho pode ser massa, né? Especialmente se você trocou ideia com um cara e, sei lá, de repente você identificou que vocês gostam de um mesmo desenho. Pode ser legal chegar e tal desenho e tal, já é um ponto ali, né, de encontro, de olha o desenho e tal. Mas não foi o caso aqui. Patrick parecia completamente confortável naquele cenário. Era a casa dele, né, Tira? Então, é. Que bom que ele estava confortável na casa dele. Senta aí, fica à vontade. Quer um refri? Educado. Aceitei, já meio anestesiado. Ele voltou com uma caneca do Shrek, dessas de loja de presente, com a borda lascada. Eu pensei, se eu sobreviver a esse encontro, vai ser uma história ótima. Ai, gente, é isso. A roupa foi tenso pra mim. E ter que beber numa caneca com a borda lascada. Não sei, caneca do Shrek devia ser de plástico, né? Possivelmente era uma caneca de plástico com a borda lascada. E geralmente quando lasca e é plástico, começa a ficar meio encardido. Ai, é nojento, é meio tenso. Eu tomaria o refri na garrafa, sei lá. Enfim. Sentamos no sofá laranja. Um dos gatos imediatamente resolveu que minha perna era o arranhador oficial. Cravou as unhas no meu joelho e eu dei um pulo. Patrick riu. Eles são carinhosos assim mesmo, você acostuma. Gente, não, né? Porra, enfiar as unhas na perna. Ah, não. Pra mim ia ser um pouco tenso. Eu tenho alergia a gato. Pra começar, eu já ia começar a espirrar e o olho já ia começar a inchar. Então já não ia poder ficar muito tempo. Mas levar um arranhão já começa a ficar complicado. Enquanto eu tentava estancar o sangramento com dignidade, ele colocou um DVD antigo de stand-up, coisa de 2008. Ai, será que era aquele da Heloísa Périssé e da Ingrid Guimarães? Cócegas? Não, não é 2008. Não, Cócegas é de antes. Cócegas é de antes. Mas é muito bom. Se vocês não conheçam, vão atrás, gente. Tá. Atualizando pra hoje, tem algumas coisas ali complicadas no texto. Mas, eu tenho boas recordações. Eu assisti muitas vezes e ri muito desse DVD. Enfim. A imagem estava toda estranha, mas ele gargalhava alto, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Eu não vou julgar o cara, o Patrick, não vou julgar. Porque, tá, ele foi mal de não perguntar, né? De ir colocando assim sem perguntar. Mas de repente, eu também tenho.
tem umas coisas que talvez um monte de gente vai achar péssimo, idiota, e eu vou estar lá morrendo de rir. Enfim. No meio disso, começou a se aproximar. Mastigava cheetos de queijo, limpando a mão na bermuda. Nossa senhora. O cheiro era uma mistura de salgadinho, gato e sofá velho. Aqui tá tenso. Não dá pra se pegar comendo cheetos, né? Além do cheiro, que não é legal, não sei vocês, mas em mim parece que fica no dente, assim, o salgadinho fica colado, vira uma massa que cola, parece no dente. Como que você beija a boca de alguém comendo cheetos? Porra, não dá. Eu já estava desconfortável, mas tentei ser educado, aí veio o beijo. Ele usava aparelho e não era discreto. E estava com cheetos colado no aparelho quando nos beijamos. Ai, Senti um puxão estranho, afastei e percebi que o meu lábio estava cortado. Ele olhou e disse rindo: Nossa, você sangra fácil, né? Gente! Mas claro, levou um arranhão do gato e levou um corte na boca do aparelho. Ai, tenso. Eu usei aparelho por 3 anos, mas eu era bem jovem, ainda não beijava na boca. Então não sei como seria beijar na boca com o aparelho, mas deve ser meio complicado. E tem que ter um cuidado, né? Se você usa aparelho. Ou piercing, né? Eu uso piercing. Eu tenho um cuidado com a pessoa, porque pode enganchar, pode machucar, enfim, pode acontecer. E o cara vira e olha rindo. Nossa, você sangra fácil, né? Lembrei da história do primeiro episódio. nossa, você não curte? Como assim? Nesse momento ele se levantou e foi até o quarto dizendo: Vou pegar uma coisinha rápido. Voltou com um lubrificante vencido daqueles de farmácia, visivelmente separado, com aspecto estranho. Disse com naturalidade: Espero que não tenha problema, já tá meio velho, mas funciona. Ai, Bom, filho, no caso, dava pra ir no cuspe também, né? Era talvez uma opção um pouco mais saudável até do que esse lubrificante vencido. Aí meu cérebro finalmente gritou: Chega! Inventei qualquer coisa, disse que estava passando mal, que tinha lembrado do compromisso, que precisava ir. Ele não parecia ofendido, só deu de ombros. Ah, tranquilo, a gente marca outra hora. Outra hora nunca aconteceu. Saí daquele apartamento com sensação de ter sobrevivido a uma experiência antropológica. Em casa, tomei banho como se quisesse apagar a memória da minha pele. Nunca mais falei com ele, nunca mais marquei encontro com alguém sem foto decente. Eu tinha dito no começo. E até hoje, toda vez que vejo o sofá laranja, sinto um arrepio que não sei explicar. Nossa, o sofá laranja é muito marcante, né? O tipo de coisa, sei lá, acho que sofá é um móvel que a gente compra uma cor mais neutra, porque enjoa, né? Depois de um tempo. E como eu falei, não é uma coisa barata que você troca toda semana. Ah, enjoei de sofá, vou comprar outro. Não é tão simples assim. Então, acho que rola de investir num sofá um pouco mais neutro e daí bota umas almofadas laranja, verde, sei lá, a cor que quiser. Xadrez, né? Xadrez verde na almofada, mas tenso, tenso. Bom, obrigado por ter mandado a história. A gente tá num consecutivo de histórias com finais nada felizes, né? Com finais só de sair vazado, sair correndo, inventar desculpa. Não, teve a do banheiro que teve um final feliz. Mas a gente tem algumas aí, uma sequência de histórias meio vai chegar num lugar legal e daí não chega em lugar nenhum. Enfim, muito triste. Bom, gente, esse é o Contatos Imediatos de Quarto Grau. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Se você tiver uma história, manda pra mim, eu vou adorar ler no e-mail cafécomgaypaidepet@gmail.com. Se eu não leio minha cola, eu me perco. E, bom, obrigado. É isso aí e a gente se vê no próximo episódio. Beijinhos.